Shabbat Shalom, amigos e amigas, Shabbat Shalom, você que é ouvinte da Keilat Shemin Israel. Estamos nos reunindo em mais um Shabbat definido pelo Eterno, ordenado em seus mandamentos, para estudarmos a Torá, em especial neste momento, a Parashá da semana, que é a Parashá Miketz. Esta Parashá se encontra em Gênesis, capítulo 41, do verso 1, e se encerra no capítulo 44, verso 17. Antes de iniciarmos, não deixe de consultar conosco, acompanhar conosco os versículos, os textos, os contextos contidos na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, no Tanar. Tendo as Sagradas Escrituras em mãos, vamos dar início ao estudo e aos comentários aprofundados sobre a Parashá Miketz. Vamos então, amigos, iniciar os comentários introdutórios a partir da literatura denominada Humash Gutnik. O Humash Gutnik, para quem não sabe ou para quem esqueceu, é um comentário da Torá, é um compilado de informações a respeito da Parashá da semana, da porção da Torá semanal. Ou seja, nesse Humash, nesse comentário, há percepções, midrashim, parábolas de diversos sábios em diversos períodos de tempo do nosso povo a respeito da Parashá semanal, portanto, a respeito do texto da Torá. E assim, portanto, começam os comentários introdutórios do Humash Gutnik. Para que possamos compreender a Parashá Miketz, precisamos observar o nível de elevação da mentalidade de Yosef, ou seja, dos seus níveis de consciência, dos níveis de mentalidade, dos níveis de consciência de José, que por sua vez é formatado, condicionado, regulado, modulado pela Torá do Eterno, ou seja, os seus mandamentos, as suas diretrizes. A Torá nos conta que Yosef era um administrador, um acervador, conforme revela o significado do seu nome. Yosef foi dotado de uma capacidade de calcular oportunidades, riscos, benefícios e prejuízos de acordo com o conhecimento profundo que ele tinha da Torá. Ou seja, amigos, Yosef, José, não era um apreciador intelectual, tão somente intelectual das coisas do Eterno. Ele conhecia o tão necessário padrão que deve ser recorrente na vida de todo eleito, que é, primeiramente, reconhecer a soberania absoluta do Eterno. Na sequência, construir uma emuná, ou seja, uma fé, conforme conhecemos aqui no Ocidente, ou seja, uma confiança absoluta de que o Eterno é soberano, está no controle de tudo, e nós, cada um de nós, somos como personagens. Devemos identificar os padrões aos quais o Eterno nos expõe para que possamos trazer luz em qualquer que seja a situação, através de pensamentos, palavras e obras. Resumindo, o padrão que Yosef, que José tinha adotado no seu cotidiano, no seu dia a dia, era, primeiramente, reconhecer a soberania, depositar sua emuná, sua confiança no Eterno, e concretizar isso através de ações, palavras e obras e pensamentos. Continuando o Humash Gutnik, diz o Midrash, ou seja, a literatura de parábolas, de ensinamentos, de alegorias que procuram explicar as profundidades da Torá. Diz o Midrash que a intenção de Yaakov, ou seja, de Jacó, era viver os anos que lhe restavam com tranquilidade. Porém, o Eterno, bendito seja, não vê que seja bom que um tzadik, ou seja, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, viva uma vida tranquila, despreocupada, desprovida de desafios. Sobre isto, existe um texto no El Midrash Disse, ou seja, diz o Midrash, na página 285, está escrito assim: Hashem, o Eterno, disse ao íntegro, ao reto: você não está satisfeito com o benefício que lhe aguarda no Olam Rabá, ou seja, no mundo vindouro, e desejas ainda desfrutar de uma vida tranquila aqui, no mundo presente também?
Por isso, Hashem, o Eterno, enviou a desgraça que aconteceu com Yosef, com José. Alguns poderiam pensar neste ponto. Então, o Eterno estava querendo dar um pouco de emoção para a vida de Jacó, as coisas estavam muito paradas. Não, não é isso. A questão é que, para a vida do íntegro, para a vida do reto ser produtiva, ele precisa de desafios diários que construam um testemunho a respeito de quem ele é, de qual é a sua essência e de como ele se comporta diante das adversidades, das dificuldades. Ou seja, não estava aqui o Eterno sendo sádico com Jacó. Não estava aqui o Eterno desgastando a já idade avançada de Jacó. É necessário que entendamos que a vida não é um spa. Estamos aqui para produzir, para sermos funcionais, para apresentarmos luz em meio às trevas, para apresentarmos soluções em meio aos problemas. Portanto, toda vez que um problema cair na minha, na sua mão, que possamos pedir ao Eterno sabedoria para lidar com a situação. Ainda que não sejamos nós que tenhamos corrido atrás do problema, ainda que não sejamos nós que tenhamos desenvolvido a situação adversa, porque sabemos que isso vem do Eterno, nós devemos nos preocupar com o coletivo. Às vezes, sim, está tudo bem com a sua vida, está tudo em shalom, você tem buscado uma integridade, uma produtividade junto ao Eterno, mas o mundo, o Olam Hazé, ele precisa de tikkun, ou seja, de conserto, de reparação. Conforme sabemos, primeiro reparamos os nossos mundos interiores para que possamos então ser funcionais no mundo exterior. Por isso que o Eterno enviou essa dificuldade a Jacó, a Yaakov. Continuando o texto do Humash. Yosef, nas palavras do Midrash, era um filho especial, uma combinação de todas as qualidades sobressalentes das outras tribos. Possuía a grandeza de cumprir a avodá, ou seja, o serviço divino do primogênito, como Reuven. Sua nobreza inata em sua conduta parecia distingui-lo para a realeza, como Yehudá. Podia profetizar como Levi e possuía a sabedoria de Issachar. Continuando, o Midrash diz ainda na página 297. Sobretudo, Jacó, Yaakov, amou Yosef, José, por seus conhecimentos de Torá. E Jacó presenteou uma educação baseada na Torá a todos os seus 12 filhos e se esforçou em criá-los como tzadikim, ou seja, pessoas justas, íntegras. A Yosef, porém, lhe compartilhou mais conhecimentos da Torá que aos demais. Lhe revelou segredos da Torá que não havia revelado a ninguém. Ademais, lhe transmitiu todas as halahot, ou seja, a jurisprudência sobre os mandamentos, as percepções sobre como executar um mandamento, que havia estudado na Yeshivá de Shen e Ever, ou seja, nas tendas de Shen, um local designado para estudo dos mandamentos do Eterno e da sua soberania. Yosef, José, portanto, logo repetia estas jurisprudências, ou seja, estas halachot, que havia aprendido de seu pai aos seus irmãos. Ou seja, o que José aprendeu com Jacó a respeito das profundidades da Torá, ele aplicava junto aos seus irmãos. Porém, os segredos da Torá, ou seja, as camadas mais profundas da Torá, ele guardava a si mesmo. Na página 298, lemos que o Ruach HaKodesh, ou seja, o alento divino, o sopro divino, acompanhou Yosef desde sua juventude. Ele era um tzadik e ele pensava em Hashem, ou seja, no Eterno, constantemente. Ele era uma pessoa íntegra e pensava no Eterno em todos os compartimentos da sua vida. Nenhum compartimento na vida de Yosef era privado da presença divina. Yosef sabia o que lhe aguardava e por isso contou suas visões à sua família. Por isso, ativamente, de maneira proativa, estimulava seus familiares a atuarem conforme a Ratzon de Hakadosh Baruch Hu, ou seja, da vontade do Eterno, bendito seja. A gente pode observar isso em Gênesis Bereshit, capítulo 37, do versículo 6 ao 11.
Há também na página 303 um ensinamento midrástico que nos diz: se Jacó sabia que os irmãos eram hostis a Yosef, como pode Jacó enviá-lo sozinho? Hashem, o Eterno, plantou a ideia no coração de Jacó, porque estava em seu plano, em seu planejamento, em sua arquitetura, em seu design, que Yosef e José fosse enviado ao Mitzrayim, ou seja, ao Egito, e que a família o seguiria para o decreto da Galut, do exílio, para que este decreto do exílio pudesse ser levado a cabo, ou seja, pudesse acontecer, pudesse ser cumprido segundo o planejamento do Eterno. Então, amigos, após essa introdução, após estas percepções iniciais introdutórias, vamos continuar a respeito do fluxo que temos trabalhado aqui na Kehillat Shemin Israel, aqui nas Parashot semanais. Todo o Tanar está permeado da vontade divina, da soberania divina. O Tanar, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, está encharcada da soberania divina, desde a primeira página até a última. E conforme lemos aqui no começo desse comentário introdutório, percebemos que a grande eficiência de José, que era oriunda do Eterno, ou seja, que foi arquitetada pelo Eterno, porque não há méritos em nós, todas as nossas justiças vêm do Eterno, ela seguia um padrão. A retidão de Yosef, a retidão de José seguia um padrão. O padrão era reconhecimento da soberania. Após o reconhecimento, a Hasgachá Pratit, ou seja, a forma como o homem está submetido e se relaciona com a vontade divina. E, por fim, a manifestação dessa consciência, dessa vontade de servir ao Eterno, em obras, em ações concretas, ou seja, pensamento, fala e ação. E qual é a trilha, qual é o caminho que o eleito ele segue para que ele possa estar nesta configuração? Sobre isso, eu vou ler um comentário do Humash da Sefer, da editora Sefer, que é a Torá de Moshe, que está na página 120. É um comentário sobre o versículo 26 do capítulo 41. O rabino Samson Rafael Hirsch comenta assim a interpretação de Yosef, de José, obtida através de sua visão abrangente e divina em sua essência, e alcançada somente pelas pessoas que conseguem se libertar de seu envolvimento pessoal e emocional. Na prática, portanto, amigos, o que nos conta este rabino Samson neste comentário desta edição do Humash? Ele nos conta que um indivíduo que ele é funcional diante da Torá, diante do Eterno, bendito seja, ele, apesar de ter questões pessoais, questões emocionais, questões de foro íntimo, ele não permite que estes padrões, estas diretrizes, estes parâmetros atrapalhem a sua caminhada junto ao Eterno. Ou seja, quando você começa a misturar a vontade divina, a Torá, os mandamentos, com as disposições do Eterno, com as diretrizes do Eterno, com a soberania divina, você, eu, Deus nos livre, corremos grande risco de macularmos nossa Shelihut, nossa missão diante do Eterno. E por que isso, pessoal? Qual é o código-fonte disso? Onde que está esse correspondente no Tanar, nas Escrituras? A diretriz está em Tehillim, Salmo 119, capítulo 11, onde se lê: se a tua lei, ou seja, a tua Torá, você pode conferir no original, onde está escrito lei, na verdade está escrito no original Torá. Se a tua Torá, se a tua lei, se teus mandamentos, se as tuas diretrizes divinas não fossem o meu prazer,
eu já teria morrido em meu sofrimento. Jamais me esquecerei de tuas ordenanças, dos teus mandamentos, pois é por meio delas que me dás vida. Em outro verso, David HaMelech, o rei David também diz que os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor dele, ou seja, o melhor desses anos é labuta e tristeza. Um momento no tempo, e então nos vamos. Porque somos breves, porque somos pó. Ou seja, amigos, aqui observamos por duas vezes, nas palavras do rei David HaMelech, o rei Davi, que ser íntegro, ser reto, é ter que lidar necessariamente com o sofrimento. Vamos agora para a segunda parte desse estudo, que vai justamente falar sobre a questão do sofrimento, a questão do adverso. Como é a vida do tzadik, ou seja, do íntegro, do reto, que tem como o padrão a soberania divina, que tem como padrão a emuná, ou seja, a confiança absoluta no eterno, e que procura materializar isto em ações, pensamentos e palavras e obras. Como que este indivíduo, na presença do eterno, ele se porta diante dos sofrimentos? Em outras palavras, qual é a função social do sofrimento? Qual é a função do sofrimento, do adverso, neste grande código, nesse grande design, nesta grande arquitetura, neste grande roteiro ao qual o Eterno submeteu a todos nós, segundo a sua vontade, desde antes a criação do mundo. Ou seja, o Eterno não espera os elementos, as coisas, as circunstâncias acontecerem por si só, para então agir. O Eterno, portanto, nada permite, mas sim tudo arquiteta. Se até hoje você mantinha esta questão incompleta, equivocada, de que o Eterno permite as circunstâncias, aproveite juntamente conosco este espaço, estude, se aprofunde nas questões da Ribonut Shel Elohim, ou seja, a soberania divina. Qual é o verdadeiro alcance da soberania divina? Nessa segunda parte, portanto, quais são os motivos do sofrimento? Todo sofrimento tem por objetivo estimular o indivíduo a fazer o que é certo para que atinja o seu potencial máximo e cumpra a sua shelichut, a sua missão. Todo sofrimento tem propósito e seu tempo determinado. Yosef não era imediatista, apressado, ansioso ou egoísta. Yosef José sabia que cada etapa da sua jornada, da sua missão, da sua shelichut, do seu roteiro, possuía um tempo determinado para cada ação, e seria bom não somente para ele, Ganzol Letová, isto também é para bem, mas também para toda a sua família e todos os gentios, todos os estrangeiros. Ou seja, Yosef, apesar de ter construído todos esses conceitos dentro de si, através da influência direta do Eterno, ele sabia que tudo que lhe ocorria era para um bem coletivo, para um bem maior, para um culminar no planejamento de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno, bendito seja. E, no meio dos sofrimentos, há muitas tristezas pelas circunstâncias que nos advêm e também pelos nossos hatatim, conforme nos diz o Tanar. De que se queixará o homem? O homem que recebe o dom da vida, o homem que é alimentado pelo Eterno, o homem que tem a oportunidade de fazer o bem, o homem que tem a oportunidade de elevar as questões diárias da sua vida, em prol da coletividade. Esse homem que recebeu o dom da vida, de que se queixará? Nos conta o Tanar, dos seus próprios erros, dos seus próprios hatatim. Ou seja, os hatatim, os erros, os pecados, eles têm uma função. Eles têm que doer, eles têm que cheirar mal,
eles têm que incomodar, eles têm que trazer inconveniências, eles têm que trazer vergonha, humilhação, para que o indivíduo, para que cada um de nós, para que eu e você faça a discriminação correta dos elementos aos quais fomos submetidos. A realidade que o Eterno criou é objetiva. Por isso, nos adverte o Tanar: ai daqueles que chamam o bem de mal ou o mal de bem, ou seja, ai daqueles que não lidam com a realidade na dimensão adequada. E isso, amigos, é muito importante, porque reparemos, a mesma medida de adversidade, de sofrimento que constrói, que forja um tzadik, uma pessoa reta e íntegra, quando esta medida é exposta a alguém, um filho das trevas, um iníquo, uma pessoa ímpia, uma pessoa perversa, essas dificuldades, essas adversidades o derrubam, porque ele não lida com os problemas na dimensão adequada da existência desses problemas. Ou ele superdimensiona o problema, começa a tentar solucioná-lo sozinho, ou com a suposta ajuda de supostas forças espirituais alheias ao Eterno, ou ele vai por outro caminho que não é superdimensionar, é subestimar, é tratar o erro, o problema, a adversidade, o ratat como nada, como pormenor. Ah, tá ruim. O Eterno quis assim. Ele que resolva os problemas do mundo, os meus problemas. Eu não pedi para nascer. Se eu pudesse, se eu fosse Deus, muita gente não acredita em Deus por causa disso. Elas se enganam, porque dentro de si elas dizem internamente, não com palavras, mas com pensamentos e ações. Elas dizem: se eu fosse Deus, eu faria diferente. Eu não concordo com a maneira que os sofrimentos nos alcançam. Onde estão, portanto, estas correspondências no Tanar, nas Escrituras? Em Gênesis capítulo 2, ou seja, Bereshit capítulo 2, verso 17, lemos: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do adverso, do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Nos contam os rabinos, que os sábios do povo da Torá, que só está vivo de fato quem está atrelado aos mandamentos. Por isso se diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por que Mashiach veio? O seu sacrifício foi em vão? Não. Mashiach veio para que você pudesse ter um portão, uma porta, uma oportunidade de techuvá, ou seja, de arrependimento, de retorno ao Eterno. Porque os nossos erros, os nossos hatatim, deveriam nos custar a vida. Chibatadas, apedrejamento, enforcamento. Entretanto, quando o Eterno ele olha para o seu Mashiach, ele lembra da sua trajetória, ele lembra do seu caminho de expiação, de intercessão, que é um conceito da Torá. Este conceito, porém, ele exime o indivíduo das suas responsabilidades pessoais? Será que é porque Mashiach veio que o indivíduo ele está isento das suas responsabilidades pessoais em relação ao Eterno, dos mandamentos, das suas funções coletivas? Quantos de nós estaríamos preparados para nos dirigir ao Eterno conforme Daniel, ou seja, Daniel se dirige ao Eterno em Daniel 9, quando ele clama por todo o povo? Será que nós ainda guardamos a consciência de erro, de pecado, de hatat, para pedir não somente por nós, mas pelo povo do Eterno, por Am Israel, ou seja, pelo povo de Israel? É uma pergunta que temos que nos fazer todos os dias. Estou compromissado com a Torá? Tenho consciência da minha missão? Reconheço os sofrimentos, porque eles nos advêm, porque eles se achegam a mim, porque eles se achegam ao povo de Israel? Todo conhecimento da soberania divina, todo conhecimento sobre o sofrimento leva o indivíduo a estas ponderações. Continuando, Terrilim, Salmo 107, porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns, embrutecidos por sua conduta louca, insana, sofriam por causa de suas iniquidades, seus desvios da Torá.
O outro texto está em Yeshayahu, Isaías, capítulo 26, verso 9. Os meus níveis de consciência, ou seja, a minha alma, o meu interior suspira por ti de noite. Sim, no meu íntimo, o meu ímpeto, o meu fôlego de vida, o meu ruach, te busca, pois quando os teus julgamentos se manifestam na terra, os habitantes do mundo aprendem o que significa a justiça. Ou seja, Deus não é um Deus de impunidade, mas sim de justiça. Historicamente falando, na sociedade, quando um crime de menor potencial ofensivo não tem justiça, não tem punição, a pessoa que quer fazer algo potencialmente pior, mais grave, ela não se vê em perigo, porque ela vê que quem fez uma coisa aparentemente pequena e errada passou batido. E ela vai, por sua vez, tentar a vez dela, ela vai tentar fazer algo mais grave, algo pior. Portanto, a certeza da impunidade em determinados setores da vida social, ou seja, da justiça, ela promove uma bagunça maior. A falta de organização, de transparência, de justiça submete os homens a decretos ainda mais pesados. Por isso é orientado aos Bnei Noach, aos Noahides, que estabeleçam tribunais de justiça. Porque o Eterno, que é o dono de todas as coisas, o dono da criação, ele não é um Deus de impunidade, mas de punibilidade. E Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai quanto a do filho, e aquele que pecar, que cometer hatat, é que deve pagar com a própria vida. Mishlei, Provérbios, capítulo 11, 19. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o maligno, o perverso, corre para a sua própria morte. Ou seja, a antítese da integridade, da retidão, são pés ligeiros em direção ao caminho mau, ou seja, pés que se apressam para o mal e, consequentemente, para a sua própria morte, porque o salário do hatat é a morte, em diversos níveis. Próximo texto, Yeshayahu, Isaías, capítulo 3, verso 9. O seu próprio semblante testifica contra eles, e revelam seus hatatim, seus pecados, como Sodoma, sem nada a esconder. Ai da vida deles, porquanto mediante suas obras atraíram a desgraça sobre si mesmos. Alguns poderiam dizer nesse ponto aí, ó, tá vendo? Eles atraíram desgraça para si mesmos, ou seja, o Eterno não tem nada a ver com isso. Lê do engano. O Eterno, quando ele quer abençoar alguém, ele cria todas as situações, contextos e pré-requisitos na vida da pessoa. Da mesma forma, quando o Eterno quer punir alguém, quer castigar alguém, ele vai criar situações, contextos e comportamentos para que aquilo venha à existência. Lembre-se, o homem não é fonte de nada, nem da vida, nem da morte. Por isso, Labão recebe a orientação do Eterno em sonhos. Cuide para que não fale nem mal, nem bem de Jacó, de Jacob, meu servo. Isso não está na sua mão. Isto não é você quem decide. A caneta da história dele não pertence a você. Não pertence a ninguém, senão a mim, o Eterno. Continuando, Yeshayahu, Isaías, capítulo 3, verso 11. Mas ai do ímpio, do perverso, do que se desvia do perverso, do que se desvia da Torá, do homem mau. Ai do ímpio, do homem que pratica o mal, o adverso, tudo lhe irá mal. Eis que será tratado na mesma medida de suas ações malignas. Aquilo que plantar é o que colheremos. Eu conheci uma pessoa certa vez que eu falei, olha, o fruto dessas ações às quais você hoje está imerso são ações de morte, são ações ruins. Isso vai te trazer males. Conforme o texto que acabamos de ler, tudo lhe irá mal. Ao que essa pessoa se virou para mim e respondeu, é verdade, Juliana, mas às vezes esse mal que nos sobrevém em nossas ações, ele é gerenciável. Se você olha um pé de mamão, disse ele, aquele pé de mamão,
A princípio ainda não deu frutos. Ele pode dar um fruto, um mamão diferenciado, que não seja o fruto ruim que estávamos esperando. Ou seja, as pessoas que estão imersas em questões erradas, equivocadas, controversas, malignas, adversas, elas são engodadas sistematicamente pelo seu intelecto. Ou seja, o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, o nosso lado sombrio, ele dialoga com a nossa racionalidade que nos diz: isso são caminhos de morte. E ele tenta diluir a importância do mandamento do Eterno. Ele tenta diluir as consequências dos mandamentos do Eterno, sejam positivas ou negativas. Eu vou fazer avodá, o serviço, Shacharit, Mincha e Arvit. Eu sei que isso tem um grande potencial benéfico, mas talvez não seja tanto. Talvez o Eterno saiba que ele precisa abençoar o mundo e eu não tenho que pedir nada disso para ele. Ou, por outro lado, eu sei que essa ação ruim pode me trazer percalços, males, doenças, morte, mas talvez não seja tão mal assim. Que o Eterno nos livre, que ele nos dê uma visão cirúrgica a respeito da realidade dos nossos atos, a respeito da responsabilidade das nossas ações diante da Torá. Lembremos sempre, todos nós que temos consciência da soberania divina, a fonte é o Eterno. Entretanto, nenhum de nós deixará de ser responsabilizado pelas nossas ações adversas, pelas nossas más ações, pelos nossos hatatim. Faz parte do código ser submetido e também faz parte do código ser cobrado, porque o Eterno é soberano e sua kavod e sua glória não divide com ninguém, com nenhum argumento. Pode o machado se gloriar contra aquele que o empunha? Pode o vaso dizer ao oleiro: por que me criaste assim? Pode uma pessoa dizer: se ele fez, por que ele ainda cobra? Não, ela não pode. E aqui cabe uma advertência: muito cuidado com este tipo de abordagem, com este tipo de malandragem. Na hora de questionar o Eterno, muitas pessoas são eficientíssimas, mas na hora de olhar para dentro de si, fazerem um inventário moral a respeito do que está em falta, são pífias, infantis, imaturas, e tentam terceirizar, jogar para o universo, jogar na direção do Eterno, jogar na direção da serpente, jogar na direção da esposa, jogar na direção da sociedade, do presidente, da ideologia, as suas culpas, as suas responsabilidades, as suas pendências. Que o Eterno nos livre. Por quê? Porque estes perfis serão tratados na mesma medida de suas ações malignas. Yeshayahu, capítulo 3, verso 11. Sobre isso também nos contam as Ketuvim Netzarim, ou seja, os escritos nazarenos, as boas novas, as Besorot Tovot. Em Romanos 6, 23. Porque o salário do Hatat é a morte, mas o dom gratuito do Eterno é a vida eterna, por intermédio do Mashiach, o nosso Adon. Ou seja, se você está com alguma debilidade, se você está com algum problema diante do Eterno, diante da Torá, recorra a este grande portão, a esta grande oportunidade de techuvá ao Eterno, que é o Mashiach. O Mashiach, ele tem essa função, que é segurar até determinado ponto os impactos dos hatatim, dos pecados da casa de Israel, que está espalhada na Galut, nas nações, ou seja, no exílio, na diáspora. A casa de Israel pecou e foi dispersa. E de lá para cá, após milênios, a maior parte desse contingente ainda está imersa, mergulhada em hatatim, em pecados. Ai daquele que não aproveitar esta oportunidade, este portão de techuvá, este filtro benéfico ao qual o Eterno ele mira as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ele dá para elas uma segunda chance, um renovo, uma nova aliança,
uma nova oportunidade de seguir em frente para conhecer o Eterno e prosseguir em conhecer. Se você foi iniciado na Techuvá, se o Eterno está te dando essa oportunidade, aproveite, junte-se com a sua comunidade, com a sua família, estudem a Torá. Aquele que é limpo, limpe-se mais, se aproxime mais do Eterno, que o conheça mais, que acrescente, que multiplique os mandamentos, que multiplique as obediências, as adequações às diretrizes do Eterno. Por quê? Porque todo aquele que diz que ama o Eterno, mas não segue os seus mandamentos, a sua Torá, é mentiroso e a verdade não está nele. Sendo o salário do pecado, ou seja, do Hatat, a morte, temos a antítese, que está em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, onde se lê: se tu uma bênção, se tu um canal do Shamaim dos céus, uma torneira celestial, para que o Eterno bendiga a sua vida e que sua luz brilhe entre os homens e que eles glorifiquem a Deus que está nos céus. Esta é a nossa função, por isso devemos procurar sermos uma bênção, conforme o Eterno nos orienta em Gênesis Bereshit, capítulo 12, do 1 ao 3. Outro correspondente, Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Selecionem, ou seja, de maneira imperativa, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Observe que o texto não é deliberem entre si, arrazoem entre si, elucubrem entre si e decidam. O texto ele está no imperativo. Selecionem, optem pela vida. Por que isso, pessoal? O Tanar não trabalha com valores de escolha. Imagina um malandro chegando na presença eterna falando assim: não, eu li a tua Torá e lá tinha uma opção de escolha. Eu poderia, sim, de fato, escolher me submeter de maneira autônoma a determinado sistema porque eu tinha opção. Logo, não faz sentido eu ser castigado pelas minhas ações, porque havia opção. Não há opção de escolher o mal. Nós temos a diretriz que é escolher a vida, os mandamentos, as bênçãos, o Eterno, o seu Mashiach. Se não selecionarmos esses conceitos para a nossa vida, se não vivermos por ele, ou seja, pela Torá, pela Eterna, pelos mandamentos, automaticamente estaremos submetidos ao código do adverso, ao código da morte, ao código dos sofrimentos. Salmos 39, verso 4. Ó Eterno, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Temos que pedir ao Eterno o aumento da nossa consciência constantemente. Salmos 90. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente, de fato, sábio. Aqui, amigos, há duas grandes lições. O primeiro é pedir ao Eterno que construa em nós o temor que é devido, o medo dos céus, literalmente. Tem pessoas que guardam um certo nível de temor em suas vidas, mas não o suficiente. É preciso que o Eterno acrescente a ela mais temor, mais emuná, mais confiança, mais respeito aos mandamentos, para que ela possa viver uma vida mais qualitativa, para que ela não possa se omitir em relação a questões importantes que ela está deixando correr, que ela está empurrando com a barriga. Ele está falando: me falta, Eterno, temor, eu não tenho. Acrescenta, por favor, Eterno. Ou seja, não é o parâmetro de David, não é o nosso parâmetro, a medida do temor. Temos que entender qual é o temor devido, qual é o nível de submissão que devemos ao Eterno. Ensina-nos também a contar. Não sabemos contar, Eterno, eu não sei contar. Me ajuda a quantificar os meus dias, me ajuda a quantificar os meus momentos, meus meses, meus minutos, minhas horas. Me ajuda a separar este pacote de oportunidades que Tu me dá. Me ajude
a separar esses minutos para promover a elevação do mundo. E o Eterno, segundo a sua misericórdia, segundo a focalização da sua misericórdia, abençoará os que assim se comportarem. Devarim, capítulo 32. Capítulo 32, verso 28. Deuteronômio 32, verso 28. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem dera se fossem sábios e perspicazes, e então discerniriam qual será o seu fim. Ou seja, saberiam qual é o seu fim. Todos nós somos pó. Ai de mim que vou perecendo. Lembra-te, Eterno, que sou pó. Todo conhecimento, tudo que está guardado no nosso coração, vai fatalmente acabar, vai fatalmente ser esquecido, vai fatalmente virar pó. Este é o nosso fim. Não temos poder de barganha diante do Eterno, não temos poder autônomo diante do Eterno, não podemos produzir nada por nós mesmos. Portanto, todos nós devemos nos direcionar ao Eterno neste sentido. Eterno, está faltando, me dá. Não de maneira egoísta, conforme o Mashiach nos orientou, porque pedimos mal. Nossas emoções, nossos desejos não estão regulados segundo a Torá. Que o Eterno possa, então, modular nossas vontades, nossos desejos, para que possamos pedir adequadamente. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para seus próprios deleites, conforme foi dito. Provérbios, Mishlei, capítulo 32. Agora, pois, meus filhos, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Mas vale ir a uma casa onde há luto do que ir a uma festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E deste modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Observemos que em Kohelet, Eclesiastes capítulo 7, 12, ele não fala para você virar um sommelier de enterro, para você virar um fominha de sepultamento. Ele diz para você que, qualitativamente falando, é melhor que seu coração pondere, que haja oportunidade onde seu coração possa ponderar o fim de todos os homens, a morte, porque ali se vê onde culminam nossas ações. Nada somos, nada temos, somos pó. Por outro lado, uma festa é salutar, mas não a constante presença em um estado de festa. A vida não é um spa. Qualquer abordagem psicanalítica que se deparar com um indivíduo que quer estar constantemente em festa, vai dar o laudo, vai dar o relatório. Olha, você tem um comportamento escapista. O nome disso é fuga. Você está criando, você está se vinculando a mecanismos para escapar da realidade objetiva. Você está criando mecanismos inúteis, não salutares de fuga. E isso fatalmente vai ter um preço na sua vida. Você precisa ter uma vida normativa, você precisa ser alguém normal. Você vai na festa, você vai no enterro, mas você não deixa de ponderar a função social de cada elemento que o Eterno colocou na sua vida. O Eterno é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar alegria, não vai faltar diversidade, choro, tristeza, morte, sofrimento, doença, casamento, alegria, nascimento de filho. A vida é para ser vivida plenamente. É muito ruim lidar com perfis, é muito ruim quando nós, eu e você, estamos somente com a metade de nossos interesses em algo. Quando estivermos, que estejamos, portanto, com o coração inteiro diante da presença do Eterno. Quando o Eterno nos levar a exercícios de reflexão, que possamos aproveitá-los, conforme diria Davi, o rei Davi, o rei. Enquanto não confessei o meu pecado, meus ossos
Ou seja, minha estrutura foi secando, foi adoecendo. Reconheça suas misérias. Olhe para o espelho e diga: eu tenho problema em determinado setor da minha vida. Eu preciso retificar isso. Eterno, me ajuda a retificar isso. Sem ti, eu nada posso fazer. Ai de mim que vou perecendo, Eterno. Continuando, Correio Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porque para o Sheol, a sepultura para onde vais, não há atividade, nem trabalho, nem reflexão, nem planos, nem conhecimento, nem saber, nem nada. Existe Olam Rabá, existe mundo vindouro, existem dimensões onde os nossos níveis de consciência, ou seja, vulgarmente, nossa alma, existem esses lugares para onde nossos níveis de consciência vão? Claro que existem. Porém, como nos dizem os sábios, pé no chão e olhos nos céus. Você não pode descaracterizar nenhum aspecto da existência. Existe um sábio, um rabino, que ele diz: de onde eu vim? De uma gota fétida. Para onde eu vou? Para uma caixa fétida, igualmente fétida e escura. O Eterno tem planos para você, ele pode ressuscitar, te restabelecer, te dar um corpo glorificado, sim, mas você não pode esquecer jamais qual é sua missão, sua shelihuta aqui, que é elevar este mundo à materialidade, sem porém descaracterizá-la, sem porém ignorar sofrimentos, sem porém ignorar nossas mediocridades, nossas misérias, a miséria humana. Só foca nos dias de Mashiach, só foca na Geulah, na redenção, só trabalha para o Mashiach, para o Eterno. Quem entende que este Olam Hazé, ele foi feito, ou seja, o mundo presente foi feito para ser aperfeiçoado. O estado atual ao qual estamos não é definitivo. As profecias nos asseguram que um dia a inclinação para o mal vai ser extinta e o mundo viverá uma outra época, a época para o qual foi forjado. Portanto, tenha os referenciais do mundo presente em mãos, na cabeça, lute para transformá-los segundo a renovação dos nossos entendimentos. Não se conforme com eles, mas também não os subestime. Próximo texto, Irmiyahu, Jeremias capítulo 29, verso 10. Assim diz o Eterno: quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha palavra a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar, porquanto somente eu, o Eterno, conheço os planos que determinei, que engendrei, que projetei a vosso respeito, declara o Eterno. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar vós esperança e um futuro melhor. Existia, pessoal, dor e prejuízo, mas acabamos de ler aqui qual é o objetivo de determinada dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. E então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Próximo texto, Provérbios, Mishlei, capítulo 3, verso 11. Filho meu, não desprezes a disciplina do Eterno, nem te sintas magoado porquanto o Eterno corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende. O pai bom, o pai funcional, repreende o seu filho quando este está em falta. Deus não é Deus de impunidade. Vós sendo maus, vós sendo apegados ao adverso, a práticas adversas, sabem dar coisas boas para seus filhos. Qual de vós que o filho pedindo um pão vai ganhar uma pedra, um escorpião, uma cobra? Quanto mais o Eterno que está nos céus. É a ele, portanto, que devemos nos dirigir, perguntar o que está acontecendo, por que determinada adversidade está nos acometendo. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o seu filho. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra entendimento. Vamos agora, amigos, para a terceira parte do nosso estudo. E o nosso texto base para esta terceira parte está em Eclesiastes, Correio 3, capítulo 1, do capítulo 3, do verso 1 ao 17.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo debaixo do céu tem um propósito. Não há coisa fora do lugar e pessoa sem propósito, não há nada sem propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. De abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, de Shalom. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Ou seja, o trabalho do trabalhador não é para si, é o Eterno quem o determina, é o Eterno que direciona os frutos do seu trabalho. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso e no seu devido tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se, regozijar-se e levar uma vida boa, abundante, e que também isto é dom de Deus, para que possa o homem comer e beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente, não há defeitos no código, não há defeitos no projeto, não há nada fora do lugar. Sabe o aparente caos? No aparente caos há um controle absoluto da parte do Eterno. Não se iluda. Procure, portanto, no caos a oportunidade de iluminar. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada lhe se pode acrescentar e nada lhe pode tirar. Sabe aquela pessoa que acredita que o movimento do Eterno, as diretrizes do Eterno, a cultura do Eterno, o povo do Eterno precisa de restauração? Essas pessoas estão equivocadas. O que o ser humano precisa é de techuvá, de reconhecimento do caminho, de reconhecimento da soberania para caminhar em direção a Ele, para retornar ao Eterno. Tem pessoas que em ambientes errados, ambientes de avodazará, de idolatria, ambientes de Edom, tentam criar movimentos de restauração. Elas não querem retornar para a matriz, para o cerne, elas querem restaurar, abre aspas, elas querem enfeitar, modificar o ambiente atual no que elas estão ao seu gosto, elas querem colecionar artefatos, elementos da Torá, a sua vivência, elas não querem abrir mão da sua vivência. Mais uma vez, quando estiver, esteja com o coração completo, pleno. Procure fazer as coisas da maneira que o Eterno estabeleceu na Torá, ou seja, segundo a Halahá, segundo seus mandamentos, segundo os sábios. O Eterno não criou nenhum ismo, nenhum messianismo, nenhum toraísmo, nenhum judaísmo. O que o Eterno estabeleceu é um povo, uma cultura. Os ismos são elementos raquíticos com os quais certos líderes, certas castas de controle, submetem seus fiéis para que eles possam estar dentro de um cabresto dogmático. Cerceiam as pessoas de caminharem em direção ao Eterno, de desenvolverem habilidades, aptidões de pesquisa, de procura, de conhecimento. Se colocam, se assentam em cadeiras, em determinadas cadeiras de autoridade e privam o indivíduo de construir uma caminhada qualitativa com o Eterno. São eles que ditam o que deve ser feito e o que não deve ser feito segundo as suas visões particularizadas de mundo. Não satisfeitos em prejudicarem e destruírem suas próprias vidas, submetem os fiéis através dos ismos, impedindo cada um de crescer na presença do Eterno, de promover techuvá, de promover Torá, de promover mandamentos em seus núcleos familiares, em seus bairros, em suas cidades. Muita gente se submete estritamente a questões formais, acham que um documento, um certificado de conversão vai revelar o Eterno a elas e a família delas. O Eterno não nasce de uma experiência pessoal da pessoa com o Eterno. Esses perfis acham que a experiência
do eterno na vida dela vai começar através de um certificado, de um carimbo. Deus nos livre. Também é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo que quanto Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar e nada se pode tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que foi, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Ou seja, Deus não somente cria, ele mantém a criação. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava o adverso, a maldade, e no lugar da justiça, a maldade, a impiedade, a injustiça. Então disse comigo: Deus julgará o tzadik, ou seja, o reto, o íntegro, e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Quem está de pé, cuide para que não caia. Os decretos pesados que pesam sobre a vida dos ímpios, sobre os perversos, pode ser direcionado também à vida de uma pessoa reta, de uma pessoa íntegra, que acabou, infelizmente, capotando, tropeçando em algum fator. A grande questão é que, na vida do justo, isto não é fatalístico. Ele entende o que está passando, ele entende por que está passando, ele pede ajuda ao Eterno e consegue seguir em frente. 7 vezes, conforme nos diz o versículo, cairá o tzadik, o íntegro, o reto, mas se levantará. Porém, os ímpios e os perversos tropeçam dia após dia no mal, todo dia tropeçando, todo dia no chão, todo dia prostrado, apanha, tá com a cara roxa, toma tiro, tá no meio da guerra e não sabe por quê, todos os dias. Deus nos livre. Portanto, saibamos que Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. Tehillim 90, Salmos 90. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ou seja, mais uma vez, estamos temendo a Deus, temos medo dos céus, temos medo do Eterno na medida adequada? Na conclusão, vamos ver esse mesmo termo aparecendo aqui, pessoal. Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, de grande regozijo o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua imuná, da sua confiança do Eterno, da sua fé, produz perseverança. É necessário que atinjamos o nível da perseverança, não só de fazer, por força religiosa ou mecânica, mas que possamos, segundo o Eterno, segundo a sua bondade, atingir o nível da perseverança, perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo, estará dentro do plano salvífico. Quem é que está dentro do plano salvífico, pessoal? Quem persevera até o fim. A perseverança não é penduricalho, não é perfumaria, não é dispensável. Ela é indispensável na vida do eleito. Todos nós, eu, você, temos que perseverar. Feliz a pessoa. Esse texto está em Jacob, Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que o Eterno prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: eu estou sendo tentado pelo Eterno. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, nem pela adversidade. A adversidade tem uma função social direcionada estritamente aos homens. Essa é a função social do adverso, do mal, do controverso no código. É retificar, aprimorar, refinar alguns homens. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria má inclinação, pelo seu Yetzer Hará, pelo seu lado sombrio, sendo por este iludido e arrastado. Ao que isto nos remete, pessoal? Nahash, a serpente. A serpente, ela usa elementos das palavras do Eterno, de seus ensinamentos, da sua instrução, para criar uma própria jurisdição, para envenenar o seu ouvinte com uma halahá, uma jurisdição, uma percepção da diretriz divina equivocada. Quando Deus diz, você vai morrer, a serpente diz, não, você não vai morrer, você vai ser como ele. E ele teme que você fique igual a ele. Ou seja, Deus tem um ponto fraco.
segundo a Nahash, segundo a serpente, segundo esta halahá do mundo invertido, conforme se vê por aí, né? Você é o ponto fraco de Deus. Deus não tem pontos fracos. Seu plano não tem erros ou falhas. Se Ele mandou você fazer, se Ele te submeteu a algo, aquilo é para o bem. Cada um, porém, tentado pela sua má inclinação, seu Yetzer Hará, sendo por este iludido e arrastado ao Hatat, na direção do Hatat. Em seguida, este desejo, tendo concebido, faz nascer o Hatat, o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Deus nos gerou para abençoar, meus amados irmãos, mas não permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes, de acordo com a sua vontade. Ele, o Eterno, nos gerou para a palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação, como viver a palavra de Deus. Esse texto está em Tiago, do capítulo 1 ao verso 18. Vamos agora, amigos, à quarta e última parte desse estudo. E, para esta última parte, tenha sempre em mãos o Tanar, uma edição da Bíblia Sagrada das Escrituras, para acompanhar o trajeto, a trajetória, os contornos da soberania divina na Parashá Miketz. Gênesis capítulo 41, verso 9. Então o copeiro-chefe disse ao faraó, hoje me lembro de algo que estou em falta. O faraó ficou irado com seus oficiais e colocou-me na prisão da casa do capitão da guarda, a mim, o primeiro chefe. E certa noite, eu e ele tivemos sonhos, e o sonho de cada um de nós possui significado específico, determinado. Estava conosco um jovem hebreu, um servo do capitão da guarda, e nós lhe contamos os nossos sonhos, e ele deu a interpretação para cada um de nós separadamente. E aconteceu exatamente como ele havia interpretado. Eu fui restaurado ao meu ofício e o outro foi enforcado. Só o Eterno, meus amigos, só o Eterno para fazer um servo do faraó revisitar esse assunto. É o Eterno, é o Ruach HaKodesh, o sopro divino, o alento divino que convence o homem do Hatat, da ira, da justiça e do juízo. E este funcionário de Faraó, na frente do Faraó, reconheceu mais um erro, disse, poxa, eu tenho que retificar o que eu estou em falta. Uma pessoa me ajudou. E esta pessoa era um hebreu. Ou seja, uma pessoa totalmente fora dos sistemas religiosos do Egito. A soberania divina atuando firme, tanto na vida desse copeiro quanto na vida de Faraó. Que poderia, nesse momento, ter virado para o copeiro e falar assim, cara, você está de brincadeira, um hebreu, é isso mesmo que você está me falando? Um hebreu vai ser minha solução? Por quê? Porque sabemos, no texto mais à frente, que certas características dos hebreus eram abomináveis, nojentas aos egípcios. Portanto, a soberania divina fez o copeiro se lembrar da sua experiência com Yosef, fez o faraó considerar ouvi-lo depois dele ter dito a palavra hebreu. Depois de ouvi-lo, o faraó não só... Depois de ouvir o copeiro, o faraó manda buscar Yosef, José. Yosef de cara. Qual é a primeira palavra de Yosef na frente do faraó? Qual é a primeiríssima palavra dele? Olha como a soberania divina permeava a vida de Yosef. A primeiríssima palavra dele é: não sou eu. Não sou eu. Não sou eu que estou na equação, não sou eu que estou no controle, não sou eu que tenho a caneta, não sou eu que interpreto o sonho. Vamos retificar isso aí que você ouviu. Não sou eu.
Deus, o Eterno, concederá ao faraó uma resposta e deixará sua mente em Shalom. Se tira da jogada, ou seja, Yosef se tira da jogada e reconhece a fonte de todas as coisas. Versículo 41, verso 30, nos fala sobre as características de uma pessoa justa, íntegra, reta diante do Eterno, onde se lê: mas depois disso haverá 7 anos de fome, e o Egito se esquecerá de toda a fartura. Mas depois disso haverá 7 anos de fome, o Egito se esquecerá de toda a fartura. Então, amigos, o tzadik, o íntegro, o reto, ele considera tanto o alto quanto o baixo, tanto a fartura quanto a escassez. Ele considera ambos. Ele não se deixa levar pelas circunstâncias. Ele sabe passar fome, ele sabe ter fartura. Como é ter fartura? Ter fartura não é só aproveitar? Não, jamais. Não me dê pouco para que eu não venha roubar, e não me dê muito para que eu venha me esquecer, olvidar de ti. Ou ainda outro texto do Tanar: sei passar fome, sei passar necessidade, sei ter dinheiro, sei não ter dinheiro. É preciso que o eleito ele reconheça o Eterno em todos esses aspectos da sua vida, conforme está registrado em Habacuque, Abacuque 3,18, onde se lê: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque falou, né? Se faltarem o pasto, o boi, se faltarem elementos de uma vida normativa, eu vou ser tzadik, eu vou ser reto e íntegro em todas as situações. Não vai ser o período de fartura que vai me fazer esquecer o Eterno. Não vai ser o período de adversidade e sofrimento que vai me fazer esquecer, olvidar do Eterno. Eu procurarei ser íntegro, ser justo em todas essas, ser reto em todas essas situações, conforme Iov, conforme Jó. Mulher, nós aceitamos o bem do Eterno, de bom grado, e o adverso que ele nos envia, não vamos aceitar também? Isto é integridade, isto é coerência, isto é gratidão, isto é emuná, isto é confiança no Eterno, isto é ações, palavras concretas, em pensamentos, palavras e ações de reconhecimento da soberania divina. Depois que o faraó ouviu essas palavras, ele reconhece, capítulo 41, verso 38, o faraó disse aos oficiais: como poderemos encontrar alguém semelhante a ele? Todo o aparato estatal, todos os recursos, todos os pretensos magos, ninguém foi capaz de interpretar. Não havia recursos no Egito para se salvar. E ele reconhece: como poderemos encontrar alguém semelhante a ele? O Ruach, o Espírito, o alento divino do Eterno, habita nele. Mais uma vez, a soberania divina agindo em todos os momentos. Ao passo que um disse, pelo próprio Eterno: quem é o Eterno? Legal, Moshe. Legal, Arão. Mas quem é o Eterno para que eu lhe obedeça? Ao passo que este disse isto, este faraó da história de Yosef, ele reconheceu a soberania divina. Assim como o Eterno endureceu o coração de um, ele flexibilizou os pensamentos, as ações e as palavras de outro. Primeiro ele quis ouvir um hebreu sujo vindo da cadeia. Depois de ouvi-lo, ele reconhece a majestade divina, ele reconhece a majestade divina na vida de Yosef, de José. Qual é a fonte disso? O Eterno. Próximo texto, 42:8. Gênesis Bereshit 42:8. Assim Yosef reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Pessoal, se tem uma coisa na vida que é marcante na vida do ser humano, são erros com terceiros, injustiças. Seus irmãos, após todos esses anos, não tinham esquecido o que fizeram com Yosef.
O fantasma desse erro, desse Hatat, ainda os assombrava. Nenhum reconheceu Yosef. Nenhum reconheceu Yosef, seu irmão. Nenhum deles teve seus traumas reacendidos. O Eterno não permitiu. Olharam na cara de um parente, no rosto de um parente, e não o reconheceram. Ah, mas a maquiagem, mas a roupa. Para reconhecer um parente, pessoal, não precisamos ser exímios fisionomistas. Sabe aquelas pessoas que viram uma pessoa há 40 anos atrás e lembram? Não precisamos, mas um parente. Olha como é que isso vem diretamente do Eterno. Nenhum deles reconheceu o seu irmão. Aí você poderia ter um breve deslumbre. Esse rosto não me é estranho. Essa abordagem é possível, pessoal. Yosef mudou, ele virou de fato um egípcio, ele abandonou suas raízes, sua família, abandonou a terra? Não, ele ainda era o mesmo Yosef. Conforme Kefa, Pedro, quando tenta dizer que não estava vinculado aos nazarenos, aos netzarim, as pessoas rapidamente olham para ele e dizem, não, você fala como um deles, se veste como um deles, anda como um deles, gesticula como um deles, enfrenta os problemas como um deles, você é um deles. Olha o que acontece surpreendentemente em 42:18. No terceiro dia, Yosef lhes disse, façam o que eu disse a vocês e permanecerão vivos, pois eu temo ao Eterno. Ali diante deles, um egípcio reconheceu o seguinte, vocês que estão me ouvindo, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque eu tenho Norá Hashamayim. Você sabe o que é ouvir da alta cúpula da idolatria do período, porque ele era o segundo no Mitzrayim, no Egito, que, abre aspas, vai dar tudo certo, eu vou cumprir minha palavra com vocês, porque eu tenho Norá Hashamayim, ou seja, temor aos céus, temor ao Eterno, temor a Elohim. Ainda assim, a soberania divina não permitiu que nenhum dos seus irmãos tivesse um estalo. A chave não virou na cabeça de ninguém. O Eterno não permitiu. Será que para por aí? Não. Yosef com certeza falava do Eterno, da sua soberania, da fonte do seu conhecimento, da sua profecia, aos seus servos. Ao passo que em Gênesis Bereshit 43, verso 23, um dos servos de Yosef diz o seguinte, parem de se preocupar. Ele respondeu, não temam, o nosso Deus é o Deus e o Deus do seu pai, do pai de vocês, ou seja, de Jacó, colocou um tesouro em suas bagagens. O servo de Yosef estava falando, tá vendo essa estrutura aqui administrativa da casa de Yosef? É aqui. Nós tememos ao Eterno. E foi ele que colocou um tesouro nas suas bagagens. A influência de Yosef foi tão grande sobre a soberania divina que o servo de Yosef, sabendo que a ordem teoricamente partiu de Yosef para colocar o tesouro nas bagagens, foi Yosef, né, que pede, coloca aí, devolve o dinheiro para eles nas bagagens deles. O nível da consciência da soberania divina estava tão avançada nesse servo de Yosef, de José, que ele falou, o nosso Deus colocou esse tesouro na bagagem de vocês. E tem mais, o nosso Deus não é uma divindade local, não. É o mesmo de Jacó, é o mesmo de Yaakov. E ainda assim, não deu aquele estalo. E ainda assim, as coisas permaneceram obscurecidas pelo desígnio do Eterno. Ah, mas a competência de Yosef e de José foi o que fez os olhos do faraó brilhar. Lembrando, pessoal, que Yosef apenas falou, não haviam resultados concretos.
Imagina você, por mais sábia que uma pessoa seja, ela converse com você, ela ainda não apresentou resultados, você designar ela como segunda no comando depois de você. Você sendo um líder administrativo à frente de uma nação. Faz algum sentido para vocês? Faz algum sentido dentro dos circuitos humanos aparentes de tomada de decisão? Nenhum, não faz nenhum sentido. E onde que a gente tem a confirmação disso? Gênesis Bereshit, capítulo 43, verso 32, onde se lê: Eles o serviram, ou seja, os servos de José de Yosef, serviram os irmãos de José de Yosef à parte, separados. E os egípcios estavam à parte, em outra parte do recinto, pois os egípcios não comem com os hebreus, pois lhes são abomináveis. Os hebreus são abomináveis. Ainda assim, os hebreus são abomináveis diante da cultura egípcia. Ainda assim, era um hebreu que estava no comando depois de Paró, depois do faraó. Ainda assim, era um hebreu que estava dentro de um costume egípcio, dentro de uma quelipá, fazendo toda a diferença. Esse texto nos mostra que os egípcios não foram descaracterizados, mas que sim, a soberania divina perpetrou, engendrou, arquitetou a presença de Yosef, goela abaixo dos Mitzraim, dos egípcios, do Paró. Não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo ali. Ele foi designado de Sefanat Paineir, o homem das visões. Ele ainda era lido com a lupa egípcia a respeito do que era ser um hebreu. Ou seja, amigos, aqui vemos claramente o plano salvífico do Eterno. Ou seja, todo esse período de fome, todo esse exílio na vida de Yosef, todas essas dificuldades diante de seus irmãos, foram arquitetadas pelo Eterno. Tudo que a gente leu hoje são preparativos para a Geulah, para a redenção. Tudo isso vem diretamente das mãos do Eterno. Todos os eventos da Parashá Miquete são preparativos para a Geulah, para a redenção, num determinado nível da família de Yosef e num nível maior para toda a casa de Israel. Yosef diz: longe de mim julgar vocês, eu não fui posto nessa posição para isso. Eu observei, eu estive submetido integralmente ao plano do Eterno para salvação. Conforme disse o Samson no início da nossa paraxá, Yosef se despiu dos seus envolvimentos pessoais, das suas visões particularizadas de vingança, de senso de justiça, e não maculou e não contaminou, não tentou permear a soberania divina com as suas particularidades, com as suas percepções. Em todo momento esteve submisso, assim como Mashiach e Yeshua. Nunca tentou descaracterizar o plano, o planejamento do Eterno, pois ele sabia que para isto foi elevado à condição de governante do Mitzrayim. Desde a sua tenra idade ele sabia o que lhe aguardava. Que visão, que jovem, que consciência da soberania divina. Que possamos, portanto, todos nós, segundo a misericórdia, segundo a soberania do Eterno, segundo sua ajuda, seu auxílio, considerarmos todos os aspectos da soberania divina em nossas vidas, ou seja, da Ribonut Shel Elohim em nossas vidas. Que não percamos tempo com os nossos envolvimentos pessoais, emocionais, que tentam descaracterizar a todo momento desesperadamente as disposições do Eterno. Terrivelmente corrupto é o coração, ou seja, a sede dos pensamentos do homem.
Quem o conhecerá? Diz o Eterno, Irmiarro, Jeremias, capítulo 17, do 9 ao 10. Enganoso, ludibriador é o coração, a sede dos pensamentos do homem, mais do que todas as coisas, mais do que todos os aspectos da vida. E é também desesperadamente corrupto, sujeito à corrupção, sujeito à sujeira. Quem o conhecerá? Não tem o texto, o bordão, o jargão popular? Coração é terra que ninguém pisa. Quem conhecerá? Eu, o Eterno, esquadrinho o coração, e eu, o Eterno, provo os pensamentos. E isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Amém, amigos? Aqui terminamos os estudos e comentários aprofundados sobre a Parashá Miketz. Que o Eterno nos auxilie, que o Eterno possa nos ajudar a retificar, a condicionar nosso coração todos os dias à soberania divina. Shalom, shalom, amigos. Lehitraut.